Que a graça do Senhor Jesus seja para com todos e que nós possamos estar refletindo a riqueza da palavra do Senhor Jesus Cristo. Neste momento, eu quero estar aqui falando a respeito da predestinação, um assunto que é comentado nos dias atuais e a gente percebe que as pessoas se descontrolam, se desequilibram em relação a isto. Eu vi uma pessoa falando para mim que uma certa pessoa que desistiu, que não estava mais tão firme como era antes, e essa pessoa dizia que ele desistiu porque ele não é predestinado. Aí fica essa questão, essa disputa, fazendo acepção de pessoa por causa deste tema. Então esse tema nós precisamos encarar com seriedade, sabendo que o apóstolo Paulo está tratando desse assunto. Tá? Quem é especialista nesse assunto é o apóstolo Paulo, não é Calvino, não é João Calvino, porque a origem desta palavra ela está dentro do contexto das epístolas do apóstolo Paulo. Então ele é o especialista no assunto. Então nós precisamos entender essa questão. Ele diz aqui, capítulo 1, verso 5, ele diz assim, e vou ler o verso 4, como também nos elegeu nele se refere a Cristo, nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então nós percebemos aqui essas expressões usadas pelo apóstolo Paulo e que nós devemos entender que o apóstolo Paulo, juntamente com os demais apóstolos, são os homens que deram sequência nos princípios da palavra de Deus, que eles foram seguidores de Jesus e foram homens preparados por Deus que se tornaram representantes do Senhor. O apóstolo Paulo é um homem que foi escolhido por Deus e ele era um homem que falava por revelação. Ele não falava por intuição, ele falava por revelação. Então era um homem que é digno de confiança, porque ele foi um homem direcionado por Deus. Então nós devemos ouvi-lo, a ele. A ele cabe realmente as definições do texto bíblico. Predestinação a predestinação se refere às bênçãos para as quais estão destinados para filhos de adoção. Então, nós percebemos aqui a predestinação, ela se refere em bênçãos para as quais estão destinados para filhos de adoção. Então, dessa forma, tivéssemos o direito à herança de filhos. Desta forma, não é de outra forma. Deus predestinou, Deus determinou o nosso futuro em Cristo. É muito interessante nós percebemos isso. É como uma expressão que se diz, é uma expressão meio chula, que diz assim, não pegou Deus como de calça curta, tá? Não pegou Deus desprevenido. Deus sabia antecipadamente a respeito da queda do homem. Então não pegou Deus desprevenido. Deus determinou na eternidade. Antes da fundação do mundo, Deus determinou como seria. Que Ele enviaria alguém que seria semelhante a Ele, Jesus Cristo. E por intermédio dele, nós seríamos abençoados como nós somos. E diz aqui, e por meio do Redentor, os efeitos, tá? Por meio do Redentor, ou melhor dizendo, por meio do Redentor, os eleitos receberam uma atenção especial. Os eleitos são aqueles que foram escolhidos por meio da pregação do Evangelho. Esses são os eleitos. Os eleitos ouviram o Evangelho e deu crédito ao Evangelho.
e essas pessoas passaram a ser então os eleitos, os escolhidos, porque deram crédito ao Evangelho. E nós vemos aqui que a eleição e a predestinação são as fontes secretas, de onde as outras bênçãos fluem. Veja que vai falar aqui no texto que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos o quê? O propósito aqui da eleição, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Então nós percebemos que as bênçãos fluem, não são somente uma bênção, mas são diversas bênçãos que está inserido no texto aqui. Ser santo, quer dizer, Deus determinou o nosso futuro, como nós seríamos santo em Cristo. Em Cristo nós estamos numa posição de santo, separado para Deus, amém? Ou separado por Deus. Então nós percebemos aqui, em uma época antes da existência do mundo, que teve início tanto a eleição como a predestinação. Devido ao seu amor, nasce seu propósito da predestinação, que não é um fatalismo, como alguns colocam. Não é um fatalismo que exclui alguns e inclui outros. Isso é horrível. Isso é como dizer assim que Deus é um ser que não tem compaixão. Que é como se dissesse que Deus não está interessado em todos, sendo que a Bíblia diz com claridade, o apóstolo Paulo pregou, que Deus, ele quer salvar a todos, tem interesse em salvar a todos, mas nem todos ouvem o Evangelho, acreditam no Evangelho, mas o interesse de Deus é salvar a todos. E então nós percebemos aqui que não é um fatalismo, mas diz aqui, mas garante um plano determinado e um destino garantido para todos os remidos. Então a predestinação aqui é determinar o futuro dos cristãos em Cristo, que por essa razão que existe a predestinação. Ou seja, Deus tem um prazer em instituir esse princípio, que é através de Cristo que nós então receberemos a salvação. Ou seja, a salvação é através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Diz aqui, nos predestinou, o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 5, nos predestinou. Paulo explica na prática. A pessoa se torna membro da aliança de Deus por meio de Cristo e não pela herança do passado, relacionado à lei. Não é relacionado à lei, mas é relacionado a Cristo, a nova aliança, o Novo Testamento estabelecido por Cristo, é por intermédio de Jesus Cristo. Mas numa pessoa, nele, Cristo. Então nós percebemos aqui que Deus estabeleceu na eternidade um futuro determinado em Cristo, para os remidos. E nós percebemos aqui as definições que continuam a refletir a questão da predestinação. A pessoa que afirma a predestinação como meio discriminativo. E ele citando a referência de Romanos 9 e versículo 13, eles citam este versículo, dizendo aqui, como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Alguns citam esse versículo como um meio para discriminar. Ou seja, alguns acham que Deus escolheu
Jacó e não escolheu Esaú. A predestinação para a salvação refere-se a Jacó, Esaú para a perdição. Então isso é um conceito errado, que as pessoas não sabem que o texto está definindo. O texto não está falando a respeito de salvação. O texto tem outro conceito para a aplicação desse texto aqui. Ele diz aqui, quando fala aqui a respeito desta predestinação de 9:13, dizem alguns que Jacó foi predestinado à salvação, Esaú predestinado à perdição. Esse não é o assunto deste texto. Esse não é o assunto desse texto. Os termos indicam uma função e um destino nacional, tá? Então, esse texto aqui não quer dizer predestinação. Ele quer dizer que os termos indicam uma função e um destino nacionais. Nem tanto que vai falar a respeito de Judá, vai falar da nação de Israel. E não Edom. Edom, na verdade, esse texto aqui está registrado em Malaquias, capítulo 1, verso 2 e 3, que vai falar sobre esse assunto. Que ele vai falar, na verdade, usa aqui a palavra de uma pessoa, ou seja, indicando uma pessoa. Jacó, Esaú. Jacó se refere à nação de Israel. Esaú se refere aos edomitas, a nação que procedeu através desse personagem chamado Esaú, que era o irmão de Jacó. Foi eleito para a revelação progressiva, ou seja, Jacó foi eleito para a revelação progressiva na história. Ou seja, através de Israel, Deus escolheu Jacó. De Jacó nasceu a nação de Israel. Israel seria um povo que revelaria o Deus verdadeiro de forma progressiva na história. Então esse é o objetivo aqui. Amém. Ou seja, amei a Jacó e aborreci Esaú. Ou seja, amei menos a Esaú, amei mais a Jacó, por causa do propósito que Deus tinha para com Jacó e aos seus descendentes, que é a nação de Israel. Então nós vemos aqui, o que Paulo está a dizer é que Esaú não foi objeto dos propósitos de Deus. Não foi objeto do propósito de Deus. E nós vemos aqui, a escolha de Jacó como filho amado é parte do padrão da história. É um padrão da história que Deus escolhe Jacó. Através de Jacó vem a nação de Israel. E nós vemos que através de Esaú vem os edomitas, uma nação que é da nação de Edom. Então essa nação. E nós vemos aqui, muito interessante, este assunto de predestinação foi atribuído a João Calvino. Foi atribuído a João Calvino. E diz aqui, João Calvino, o qual sistematizou, ou seja, organizou ou estruturou esse assunto da predestinação. João Calvino. E nós precisamos entender essa questão aí, para que a gente entenda que essas definições, quem dá ênfase à predestinação fatalista, a predestinação incondicional, é administrada por esse homem, um teólogo de uma certa época, João Calvino, o qual se sistematizou, o qual foi considerado o maior teólogo do cristianismo, depois de Agostinho. Ele nasceu na cidade da França. Aos 10 de julho de 1509. Então,
já faz muito tempo, já faz alguns séculos que veio a existência desse homem. A distância é longe, comparando conosco. Ele entendeu a predestinação incondicional, não sujeita às condições. Ou seja, quando se fala aqui, entendeu a predestinação incondicional. Ou seja, a predestinação incondicional significa não sujeita às condições, não submete às condições que define o texto bíblico. O outro é Jacó Armínio, pastor holandês. Não podemos colocar esses personagens como referência para definir o sistema doutrinário. Meus irmãos, por amor a Deus que todos nós temos que entender que o capítulo 2 de Efésios nos deixa bem claro aqui. Capítulo 2 de Efésios diz assim, versículo 22. Ele vai dizer aqui, ou melhor, versículo 20: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. Então nós vemos aqui, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Nós devemos nos estar fundamentado na doutrina dos apóstolos. Não quero desmerecer João Calvino, não quero também desmerecer Jacó Armínio, não quero desmerecer esses dois homens. Mas, irmãos, esses dois homens vieram depois. Agora nós vamos dividir a doutrina, um seguir Armínio e outro seguir Calvino. Irmãos, nós estamos fundamentados sobre a doutrina dos apóstolos. E nós precisamos entender isso, meus amados. Nós não podemos abrir mão dessas verdades. Agora, esse personagem, que é João Calvino e também Armínio, que surgiu, amém por esses homens. Eles tiveram as suas influências, tiveram as suas contribuições, mas eles não podem ser a nossa referência. A nossa referência são os apóstolos, meus amados irmãos. Precisamos entender isso. Nós vemos aqui a segunda epístola de João, o versículo 9, ele vai dizer que todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus. Quem permanece neste ensino, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então nós não podemos alterar a doutrina bíblica, a predestinação, meus amados irmãos. Ela existe por causa de Cristo. Deus nos predestinou, determinou o nosso futuro em Cristo. Gente, eu vou prover a salvação para vocês, como se Deus dissesse assim: eu vou prover a salvação para vocês. Mas a salvação não está em Moisés, a salvação não está em Abraão, que são personagens da história, que muitas pessoas valorizavam Abraão, outros valorizavam Moisés, mas na verdade a salvação está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É nele que Deus, na verdade, nos revela a salvação em Cristo. Então nós precisamos entender que a predestinação não é escolher um e deixar de escolher outro. A predestinação, ela é uma questão coletiva. Olha só, Romanos 8, nós vamos ver aqui, estou já terminando, Romanos 8, nós vamos ver uma referência muito importante para nós, versículo 29, Romanos 8, e versículo 29 e o versículo 30. Ele vai dizer aqui, 28, ou melhor, 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Predestinou. Qual é o propósito de predestinar? Para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só,
ele coloca no nosso nível, primogênito dos irmãos, entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a este também chamou. E diz aqui, ou seja, convocou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Meus irmãos, há uma sequência, falando aqui do privilégio da igreja do Senhor. A igreja está numa condição de uma elaboração feita antes da fundação do mundo. Então, meus amados irmãos, nós estamos vendo aí pessoas, não, porque eu agora já encontrei pessoas dizer para mim, eu agora estou seguindo a doutrina de Calvino, agora eu estou numa igreja que favorece a doutrina de Calvino. Meus irmãos, esqueça essa ideia de Calvino e Armínio, porque nós temos um princípio e uma pessoa a quem nós estamos alicerçados, que se chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós estamos fundamentados nele. E nós vemos que em Mateus, nós vamos dizer aqui no último versículo, as definições que Cristo estabelece aqui, capítulo 28, ele vai dizer assim, olha, ensinando, versículo 20, ensinando-os a observar todas as coisas. Olha só, ensinando-os a observar todas as coisas que todas as coisas que são essas, que eu vos tenho mandado, as coisas que ele tem mandado. Ele é a autoridade máxima na igreja. Não podemos deixar ser influenciado por alguém. Ele é o fundamento da igreja, nós estamos fundamentados nele. E diz assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então essas são as mensagens. Por favor, não fica questionando, fica discutindo. Eu sou de Calvino, eu sou de Armínio. Por favor, nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos. E quem define sobre a predestinação é o apóstolo Paulo. A predestinação, ela existe porque foi uma elaboração, um projeto, um propósito estabelecido por Deus na eternidade, que Deus estabeleceu na eternidade, para esse fim que se refere a Jesus. Ou seja, Deus determinou o nosso futuro na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por favor, irmãos, vamos entender que nós estamos sobre a doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos é Cristo Jesus. Ele é o fundamento da igreja. Nós estamos fundamentados, alicerçados sobre este. Que Deus possa abençoar, que nós possamos entender quais são as definições da Bíblia. Não vamos seguir alguém que disse, que interpretou, mas vamos seguir uma sequência que é definida pela palavra de Deus através do apóstolo Paulo. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém.